Vermelhou. Então é isso. Começando mais um dia com o Grupo Eco Raiz de Estudos. Isso aí, galera. Coisa boa. Sejam bem-vindos a mais um dia. Se você que está nos vendo aí não assistiu às aulas anteriores, é só ver aí no nosso canal do YouTube. Todas as aulas estão te esperando. Bora lá começar? Vamos dar. Então, a gente está entrando agora no capítulo 10, né? Para que serve a matéria orgânica? Anteriormente, a gente estava na colocação da matéria orgânica. E interessante já um comentário que ela coloca bem no início desse capítulo, né? Que a matéria orgânica vegetal não é adubo, né? Então, essa cobertura de solo, né? Essa palhada seca ou verde, ela já deixa bem claro que não é adubo, né? Isso eu costumo dizer, né? Não sei como é que tu te refere a esse tipo de material, Luan, mas eu costumo dizer que é uma casinha de micro-organismo, né? Uma casa, um local que auxilia esses micro-organismos a estar fazendo atividade, né? Massa. Quando eu falo sobre isso, eu falo mais cobertura de solo mesmo, para ficar fácil de entendimento, mas é bem isso que você falou. Ela dá o input necessário para que essa microbiota possa viver, né? Essa casinha de micro-organismos. Então, por isso que a Ana Primavera no livro vem trazendo desde lá do começo que o nosso solo é um solo pobre, mas que necessita dessa reciclagem de matéria orgânica, de nutrientes, né? A partir esses micro-organismos agindo e decompondo ele. Perfeito, ela coloca ali abaixo, ó. Ela é alimento para a vida aeróbica do solo, que o agrega, criando o sistema macroporoso por onde entram ar e água indispensáveis para a produção vegetal. A matéria orgânica, em todas as suas formas, serve para nutrir especialmente os micróbios aeróbicos do solo, que, como estes micróbios, são especialmente importantes para a agregação do solo e a formação de macroporos superficiais. A matéria orgânica, de forma alguma, deve ser enterrada, mas permanecer sempre na superfície do solo ou na camada superficial. Então é isso, né? A função dela e o local dela ficam bem claro, né? Esse auxílio, né? Tanto na manutenção da água e da própria temperatura, né? Do solo, para que esses micro-organismos trabalhem bem e façam a função inclusive, de mineralização de nutrientes para as plantas, né? E é isso, assim, né? Essa cobertura vegetal, então ela já deixa bem claro que não é isso que é o adubo, né? Mas sim essa manutenção desses micro-organismos. Né? Coisa linda, perfeito. Isso, essa imagem é bem bacana, né? Essa imagem que tá aí, que você colocou, que é bem tudo que ela faz. Ali tá, né, a ciclagem de nutrientes sustentáveis e uma ciclagem de nutrientes insustentáveis, né? Desde dos tipos de materiais e até realmente utilização de adubos químicos, os problemas que trazem, salinização, acidez, né? Enfim, a própria erosão, a falta de cobertura de solo, né? Então, é um pouco sobre isso também. Então, Dá uma voltadinha ali naquela imagem ali. O legal que eles trazem, que é até visualmente ali, sem precisar detalhar muito por leitura, mas dá para ver que quando trabalha nessa pegada do sustentável, com essa cobertura de solo, e sendo ela biodiversa, a quantidade de nutrientes e elementos químicos fornecidos para o solo é muito maior
além de toda a microbiota e também os seres, tipo os insetos que auxiliam também nessa formação de um solo mais agregado, também é maior. E ali, né, aquela parte do químico, físico, biológico, essa é a única forma de fazer um solo agregado, né? Que é quando a gente respeita essa tipografia do solo aí, de ter cobertura de solo para poder otimizar a vida dos micro-organismos, para que eles sejam responsáveis por essa formação de agregado. Essa imagem Sim. é muito bacana. É isso, né? O que ela sempre traz, né? Fica bem evidente, assim, né? Dar oportunidade, né? Dar um local realmente para esses micro-organismos estar criando esses agregados, né? Para chegar numa geleia microbiana, como ela mesma chama. Uhum. Mas. Então, ela traz ali na próxima página, né? Aproximadamente em 800 depois de Cristo já se exigia a rotação de culturas ou uma adubação verde após cada 2 colheitas. Quem não tivesse dinheiro para adquirir as sementes para esta adubação verde tinha de intercalar um ano de repouso no campo. Né? Então, o pousio aí, né? O repouso não era para que o solo parasse de produzir fitomassa, porque isso não ocorre na natureza. Então, né, esse local continuaria produzindo lá, né, principalmente num clima tropical como o nosso, muitas sementes que já estão ali, né? Ao contrário, quanto mais fitomassa o solo produz, melhor a diversidade de vida, capacidade de captação e armazenamento de água da chuva. Este repouso sem cultivo era para deixar as plantas nativas crescerem e cobrirem o solo, uma adubação verde muito diversificada e natural. É isso, né? Aqui, até eu trouxe em outra aula, assim, que é bem comum, né? Principalmente os antigos faziam isso, né? Que é deixar lá, ou melhor, pegar um território que eles utilizavam, separar em 2 ou 4 partes, e a cada ano sempre deixar uma parte, ou 2 partes, ou até 3 partes, em repouso para que aquela mata, aquela vegetação se desenvolvesse. E, enfim, com isso, né, tu ganha em agregação de solo, formação de raiz, e depois também essa fitomassa ali, né, essa palhada que vai ficar sobre o solo, né? E ali abaixo, então, a vantagem da rotação é que o solo melhora e as pragas diminuem, especialmente com plantio direto na palha, que também se chama de semeadura direta. Tem uma coisa interessante, assim, que eu vejo, ela traz esse conceito de plantio direto, né? Hoje em dia eu escuto assim, né, e vejo um pouco na literatura, eles classificam, né, como SPD, né, que seria esse sistema de plantio direto na palha, né, e o SPDH, né, que daí já é uma função um pouco mais avançada, vamos dizer assim, já tentando, né, classificar daquela forma bem técnica, assim, né, o método de realmente fazer isso, né. E o H é o quê? É a hortaliça, é sistema de plantio direto de hortaliças. Mas hoje eles já estão com SPDH, eles chamam SPDH+, que daí já envolve N culturas, né? Porque se espalhou muito para milho, hoje se faz em soja, se faz em milho, se faz... Né, a gente está fazendo ali em mandioca, é comum também que se faça mais na região do Paraná, se utiliza também bastante para mandioca, aipim. Grandes culturas que são maquinadas, assim, né, que tem a oportunidade de colocar máquinas, e é um sistema que funciona super bem, né, é um sistema bem usual, assim, enfim, ainda Nas hortaliças, tipo, a gente tira o primeiro plantio que estava no local e planta e replanta sem fazer um revolvimento de solo? isso, aquele mesmo sistema de acamar, né, acama as plantas, faz o corte e aí planta, mas assim, ele é um sistema desenhado para monocultura, isso é Entendi. sempre interessante de reforçar. Porque assim, mas quais são essas hortaliças? É brócolis, é couve e culturas também de um prazo um pouco mais longo, né? Não se usa muito em alface,
45 dias tu vai ter que, né, usar aquela mesma linha, ou criar alguma sistemática de estar colocando mais coisas ali, né? Sim, Então, então ele entra de 3 a 6 meses ali, mais ou menos. isso, daí uma couve, um brócolis, até que funciona bem, né? Aqui também tem um pessoal que já faz também há bastante tempo no tomate, também é bem usual. E, bom, a cultura é bem exigente, né? Muita gente tem aquele olhar, pô, mas vai ficar ali aquela palha, vai ficar aquele material ali embaixo, será que não vai ficar inseto, será que não vai ficar? E é totalmente o contrário, né? Toda a manutenção do solo, o desenvolvimento realmente da microbiota, da liberação de nutrientes ajuda muito, assim, né? Inclusive nessa questão de pragas e doenças, né? Mas, Então, seguindo ali, acho que eu dei um pulo errado ali de página, mas ela coloca ali mais à frente, né? Evita-se o incentivo de decomposição de matéria orgânica pela aração, uma vez que nos trópicos a reciclagem dela é muito rápida, né? Então, deixa eu só ver aqui onde é que eu estava antes. Cara, eu vou seguir uma sequência aqui um pouco maior para a gente ficar mais claro aqui essa parte. Tá? O efeito benéfico da matéria orgânica está na proteção da superfície do solo, nutrição dos micro-organismos que mobilizam os nutrientes e agregação das partículas sólidas na camada superficial do solo. Aí depois ela segue, né? A matéria orgânica não é um nutriente químico em forma orgânica, porém ajuda a nutrir as plantas por meio da animação dos organismos do solo, que mobilizam nutrientes. Em geral, o nitrogênio adicionado pela matéria orgânica ou pelo composto tem muito pouca relação com o nitrogênio do solo. Mas se o solo estiver desagregado, ou seja, adensado ou compactado, o nitrogênio do solo se perde. Se faltar nitrogênio para as culturas e se for necessário aplicar ureia em cobertura, pode-se ter a certeza de que o solo está adensado ou compactado. Aí depois ela traz ali uma questão de um ensaio, né? Não sei se tem algum comentário em relação a isso, Luan. não, acho que é isso aí. Tá? Então aí ela segue ali, né? Pela animação da vida do solo se mobilizam nutrientes e fixa-se nitrogênio. Ela traz ali um ensaio, né? De 1961, prova no seu ensaio Centeio Permanente que esterco animal adiciona nitrogênio ao solo, mas baixa o número de fixadores livres de nitrogênio, como Azobacter, enquanto palha ou folhas mortas incentivam a fixação de nitrogênio, de modo que, no final, o ganho com a aplicação de estrume e a fixação de nitrogênio por micróbios se equiparam, né? Então, né, um dos macronutrientes, né, o nitrogênio, se mostrando que com a palhada consegue, a partir da fixação do nitrogênio do ar, né, até uma quantidade próxima, pelo que ela fala aqui, igual, né, da adição de nitrogênio, de ureia mesmo, né, que é um nitrogênio altamente solúvel, né, prontamente disponível ali para a planta. Então, segue ali, né, não importa a quantidade de nitrogênio adicionada ao solo pela matéria orgânica, mas sua capacidade de fixar nitrogênio do ar. Ela traz uma outra pesquisa ali, né, de Dar, 1972, que mostra que a capacidade da matéria orgânica seca em fixar nitrogênio por meio de atividade biológica aumenta pela adição de um fosfato cálcico, como escória de Thomas, termofosfato, hiperfosfato e outros. Então, chegando ali na parte que eu ia ler, né? Evita-se o incentivo da decomposição de matéria orgânica pela aração, uma vez que nos trópicos a reciclagem dela é muito rápida. Lembrando que a aração, né, é aquele ato de virar a palha de cabeça para baixo, né? O arado, né, que faz aquela virada, que é algo que ela critica muito, assim, né? Principalmente quando está abaixo ali dos 30 centímetros. Então, ela segue ali, né? Aumenta-se a decomposição da matéria orgânica, né? Então, aumenta-se a decomposição da matéria orgânica pela aração, gradagem ou, boa noite, Miro, Boa noite. ou revolvimento pela enxada, salve, pela enxada rotativa. Resulta em aeração ou oxigenação do solo
que chama geralmente de mobilização do solo, por mobilizar sua vida de maneira explosiva. Então, né, uma crítica de novo a esse processo, né, que tanto é feito, né, do uso de máquinas excessivo, né, gradagem, aração e revolvimento até com a enxada rotativa, né, geralmente através de tobata. Então, algo que também aumenta a decomposição da matéria orgânica, né, a calagem corretiva, né, o uso de calcário, calagem como um todo, né, inadequada nos trópicos, pois queima-se a matéria orgânica, né, acelera muito esse processo de decomposição da matéria orgânica. E pela adubação com nitrogênio, que aproxima a relação CN, de modo que as bactérias podem usar esta lignina. Isso significa que tudo que aumenta a microvida também aumenta a decomposição e a perda de matéria orgânica, que assim necessita ser reposta continuamente. Bacana. Tentando achar. Ah, tá. Daí na próxima página ali, né? Coloquei ali, né? Em condições anaeróbicas, quando a matéria orgânica enterrada no solo é decomposta por bactérias butíricas, isto é, de putrefação, os nitratos se transformam em nitrogênio alimentar, N2, que se perde no ar, e os fosfatos são reduzidos a pH 3, que se perde por fixação química. Tsubota, 1959. A atividade de micróbios e de plantas protege os fosfatos e nitratos da perda, pois quanto maior a atividade biológica do solo, tanto melhor as plantas serão nutridas, segundo Sperber, de 1957, especialmente as lactobactérias têm um papel importante na mobilização de fósforo e até de silício. Também pode aparecer o potássio de fontes desconhecidas, assim num ensaio sem reposição de potássio com beterraba de açúcar, que retira anualmente 800 kg por hectare de potássio, após 25 anos o teor em potássio no solo, conforme a análise, tinha caído à metade. Mas apesar disso, as safras de beterraba continuavam a subir ano após ano. Louco, né? Mesmo usufruindo e deixando metade no solo, ainda assim a produção aumenta. Sim. Então, seguindo ali, né, o problema principal no uso da matéria orgânica, ela cai nessa imagem, né, ela coloca ali, né, o grande problema no uso da matéria orgânica é o tipo de preparo do solo, com revolvimento. Aí volta lá na tabela 1. Né? Este revolvimento pelo arado ou grade equivale a um arejamento violento e forçado, provocando uma decomposição explosiva da matéria orgânica. 2 horas após a aração, uma nuvem de gás carbônico paira por cima do campo, subindo pouco a pouco para a estratosfera, contribuindo para o efeito estufa. Por outro lado, priva o solo da comida, da fonte de energia de seus micro-organismos, e por isso é um procedimento que diminui a disponibilidade de nutrientes no solo tropical, que depende de uma vida ativa e, portanto, se estiver sem micróbios, exige a adubação química. Interessante, né? Tentar entender. Para estar subindo essa quantidade de gás carbônico, né, para o solo, tanto os próprios micro-organismos produzem isso, correto? Uhum. Quanto alguma fonte, né? Tu enxerga algo nesse sentido, né? De onde que está vindo esse gás carbônico do solo, né? Qual tipo de... É algum tipo de fermentação? Será que é a própria decomposição desses micro-organismos, né? Então, o arado, ele cria uma quebra, né? E o rompimento, geralmente, ele é visto como um consumo também.
Na natureza, tudo que é transformado tem um gasto energético. Sempre tende a ter um gasto energético. Então, esse arado, quando ele passa quebrando ali algumas ligações químicas que podem estar acontecendo entre raízes que estavam no solo e esses seres microscópicos que auxiliam na transformação desses nutrientes, fazem com que esse elemento químico seja liberado e num formato de gás, né? Também Sim. relacionado às fermentações aí que acontecem a partir da microbiota. Que a gente tem diversos tipos de fermentação, né? Lática, fermentação acética, entre outros. Eu acredito que possa ser a partir desse rompimento aí. Ela chama, né, um arejamento violento e forçado, explosivo, ela também chama, né? Uhum. E essa alta liberação de CO2, né? Então, seguindo ali, né, a aeração dos campos e a queima dos pastos tem o mesmo efeito, provocam a morte da vida do solo pela fome. Aí ela segue, né? Aqui vale a pena lembrar que a cobertura morta do solo tem seu efeito maior no período seco do ano. No período das chuvas, é recomendável a cobertura viva do solo, foto 35, pois a cobertura morta melhora a infiltração, podendo levar à lixiviação de nutrientes. A cobertura viva, tendo raízes, reduzem essa perda de nutrientes. Quando houver cobertura morta ou mulch em áreas com cultivos de espaçamento pequeno, essa perda de nutrientes é reduzida pela reciclagem de nutrientes pelas raízes das plantas vivas. Interessante, né? Realmente faz sentido. Né? Pensar, né? No período das chuvas é recomendável cobertura viva, né? Até, assim, pensando na infiltração e tudo mais, né? Faz sentido, né? E eu acredito que a própria não só a lixiviação de nutrientes, né? Mas a própria erosão também, né? Sim. Mas o que acontece, né? A cobertura morta, ela acaba tirando a ação ativa das raízes, né? Que cria ali a rizosfera e aí ela possui a capacidade de infiltração ainda, porque o solo está agregado, mas ela não possui a capacidade de retenção. Sim, Então é onde a lixiviação acontece, né? E a cobertura viva, por necessidade de se manter viva, ela mantém a rizosfera, aquela camada em volta da raiz, ativa, fazendo a captura, a utilização, a quebra, a doação, a troca com os outros seres e o próprio ser para ele poder utilizar, né? Acho sim, que é legal entender esse caminho também, porque tipo, aqui no sul, onde a gente está, a gente tem um regime de chuva diferente da grande maioria dos outros estados, né? Tipo, a gente tem regiões aí com uma chuva bem definida no período agora de primavera-verão e uma época de seca bem acentuada no outono e inverno, né? E aí sim, essa palhada seca consegue dar essa autonomia de segurar a água por mais tempo quando não se tem essa água em abundância. E no período de chuva, ela consegue criar uma grande quantidade de massa, porque também o período de chuva está relacionado ao maior período de sol no céu, né? Então, maior taxa fotossintética, principalmente em gramíneas, né, que consegue crescer com mais facilidade do que todas as outras plantas aí, angiosperma, gimnosperma, essas paradas todas. sim. Sim, sim. Faz total sentido, assim, né? Isso fala até um pouco sobre
a escolha do momento também de, né, tanto até de um plantio direto, algo que vai ficar ali com uma cobertura verde, né? E o momento de corte, de cobertura realmente de canteiros e tudo isso, né? Interessante. Então, seguindo ali, né, ela traz a questão do plantio direto, né? Que daqui ela chama de PD, né? A gente chama de SPD. Semeadura direta ou lavração zero. Então, o plantio direto foi introduzido por causa da compactação dos solos pelas máquinas. Isso resultava em escorrimento da água das chuvas e erosão intensa, indesejada, laminar, imperceptível ou a erosão em sulcos e visível. Ela traz ali a foto 10, que deve ser uma foto bem anterior, né? Que era aquela de erosão, na verdade. Quanto mais compactado o solo era, mais as máquinas passavam por cima do campo para afrouxá-lo. O PD, inicialmente, né, o plantio direto, era feito sem cobertura morta ou mush, mas, em muitos casos, o solo ficava pior do que com 2 arações, a 3 gradagens, e 3 gradagens. Herbicidas foram aplicados para controlar o mato ou o pasto, em lugar do revolvimento do mato pelo arado e grade, reduzindo-se drasticamente a passagem de máquinas pelo campo. Descobriu-se que o capim, o mato dessecado, que agora formava uma cobertura morta, era muito vantajoso e evitava a erosão, tanto a hídrica, pela ação da água, como a eólica, né, ação pelo vento. Quanto mais espessa era a camada de palha que protegia a superfície do solo, menos insos, né, plantas invasoras, nasciam e melhor o solo era tamponado ou amortecido contra a pressão das máquinas. A camada protetora da superfície do solo é indispensável para o plantio direto. Nos Estados Unidos, o PD é chamado de zero tillage, né, tillage, mulching farming, isto é, aração zero ou cobertura morta. Interessante, né? Provavelmente ela acompanhou esse processo lá no começo, né? Vivenciou realmente nos primeiros Pois é, testes, e né? deve ter feito vários testes, né, também ali, olhando, falando, ó, achei o que eles erraram, o que eles acertaram, vou melhorar. Sim, sim. No tanto que ela sempre não assim, né? Mas a gente observa na literatura dela que muitas ações dela de melhoria de territórios foram feitas com plantio, né? Muitas vezes a gente olha para a água, a gente olha para o relevo, a gente olha para, né? Enfim, até um sistema agroflorestal, muitas vezes, um bom planejamento, né? Mas ela sempre essa ação de realmente entendendo a planta, né? Inclusive, eu acho que hoje a gente entra no capítulo, vamos ver, que é o das raízes, e ela dá uma boa pegada, assim, nessa questão das raízes, assim, mostrando um olhar muito direto, muito reto, assim, em relação às raízes, né? O quanto tem que se observar as raízes, né? Olhar uma raiz é uma análise de solo, né? Acho que é mais ou menos por aí, assim, que ela coloca. E é isso, assim, as ações de melhoria plantando, né, como um sistema de plantio direto, querendo ou não, tu tá ali plantando uma cultura para ou depois roçar, ou, né, tentar fazer um sistema realmente, né, completo do plantio direto, mas é plantando, né? Uhum. Eu fui fazer uns buracos para fundação lá no sítio, depois eu te mando essas fotos aí. A área faz tanto tempo que tá em pousio, fez uma cobertura grande, morta assim por cima. Aham. Pô, na hora que eu tirei a parreta assim e erguia, logo depois, assim, tipo, meio minuto, já começava a sair por buraquinho da terra um monte de minhoca, velho. Saindo assim, ó. Fala, caraca, que doideira isso, velho. Quanta vida, né? Lá com certeza, assim, no teu sítio ali, por esse tempo, por esse cuidado, por ser um local declivoso também, que daí não tem muita ação de, né, lá atrás de plantio, deve ser um solo muito rico, hein? É. Tinha que trazer pra gente fazer uma cromatografia
dessa Nós vai terrinha aí. pegar a próxima vinda tua aqui. Você vai lá passar uma noite lá com a gente, vamos acampar. E aí você vai olhar e falar, nossa, vamos produzir junto. Ih! Da hora. Ela traz mais algumas questões ali, né? Se porém não se consegue logo no início de seu estabelecimento uma camada de palha de 5 a 6 centímetros de espessura, né? E aí ela fala ali em torno de 8 toneladas por hectare, né? Tendo esses 5 a 6 centímetros. E aí mais abaixo ali, quando a camada de palha não passa de 1 a 1,5 centímetro de espessura, a compactação do solo é grande. Os insos têm que ser eliminados anualmente por herbicida e as culturas geralmente desenvolvem raízes muito superficiais, que necessitam de irrigação e de adubação. Embora possa proteger contra a erosão, as outras vantagens não existem mais. E até aparecem pragas nas raízes que não existiam antes. Então, isso no sistema de plantio direto também é muito falado, né? Se fala em torno de 10 toneladas por hectare de matéria seca. E ali ela coloca 8, né? Então, não está muito longe. E aí ela falou ali, né, de 5 a 6 centímetros, assim. Pensando em matéria seca, depois de um pisoteio, depois de um tempo, né, tu tá com 5, 6 centímetros, não é pouco, né? Se tu pensar verde, logo que tu cobriu o canteirinho ali, por exemplo, um canteiro de horta que a gente faz em casa, né, logo que tu cobriu ali, muitas vezes tu fica com muito mais que isso, né? Até mais de 10 centímetros às vezes. Mas depois de um pisoteio, a gente está falando de grandes culturas, né, em grandes áreas, com o uso de trator. Então, chegar a 5, 6 centímetros é uma camada bem legal, assim, né? Então, seguindo, página 99. Correção da acidez do solo e sua desintoxicação pela matéria orgânica. Então, ela coloca ali, né? O pH do solo é corrigido pelos micro-organismos que decompõem a matéria orgânica. E como em nossos solos, a maioria deles possui enzimas com máxima atividade a um pH de 5,6, este pH pode ser considerado ótimo para solos tropicais. A correção para um pH mais elevado em um solo tropical não é necessário e nem vantajoso. Muitos nutrientes tornam-se tóxicos em ambientes anaeróbicos, que sempre existem em solos compactados e adensados. Assim, o ferro, o alumínio e o manganês perdem a sua toxidez quando o solo recebe uma matéria orgânica com elevada relação CN, não biologicamente estabilizada, que o agregado permitindo seu arejamento ou oxigenação. Quando a matéria orgânica é enterrada em 35 a 40 centímetros de profundidade, o efeito de oxigenação não ocorre. Ao contrário, produzem-se mais substâncias tóxicas, como o metano e o gás sulfídrico, e a condição do solo piora para as plantas. Interessante, assim, né? 5,6 é um pH que dentro da literatura, assim, ele é bem usado. Geralmente fica ali, né? Entre 5,2, 5,3, assim, aconselhável para as culturas. Até um 6, algumas culturas até se coloca né, um pH, assim, bem próximo a 6, né? Mas ela não está olhando para... Como é que eu posso dizer? Ela não está olhando para uma questão, né? Ela está olhando para um todo, né? Ela está olhando esse pH em relação à atividade máxima de enzimas, né? Então, isso se correlaciona também com a nutrição do solo, né? Sim. Eu tive algumas experiências assim de acompanhar implantações de agrofloresta, fazendo o teste de solo inicial e geralmente pegando solos ali com 4, 3, alguma coisa de pH e respeitando ali esses processos de uma cobertura mais grossa e uma adubação usufruindo também pó de rochas, algumas coisas que levam um pouquinho mais de tempo
para ir sendo usado ali, né, pela microbiota do solo. Em um ano, a gente conseguiu resultados de chegar a 5,5, tipo, pH em um ano. Em um ano, em um ciclo de um ano, o pH já chegar próximo do pH ideal. Nossa. Tipo, trazendo para a gente uma perspectiva de que se a gente mantivesse aquela estrutura, já daria quase que para plantar algumas das culturas ali que a gente estava usufruindo sem necessidade de irrigação, né? Porque, tipo, com o pH assim e todo o restante, igual a Ana Primavera diz, o solo ele consegue armazenar água e também manter o crescimento ideal de raízes, né? Sim, com cobertura e tudo mais, né? É, mas em um ano, cara. Ele não, tipo, não é difícil, mas aí que tá, né? Lembrando que entra para uma coisa muito biodiversa. E se a gente estiver olhando para um contexto onde o plantio é menos biodiverso, a palhada chegar nessa altura aí é uma dificuldade gigantesca. Sim. O legal do sistema agroflorestal também, né, Lu, é que a gente começa a incrementar não só palha, né, não só material fino, vamos dizer assim, né, a gente começa a ir para materiais mais grossos, né, desde um caule de uma bananeira até um tronco de uma árvore, né, então tem outras coisas envolvidas dentro desse sistema ainda, né. Aham. É muito mais complexo assim mesmo, né, imagina, né, vamos dizer, os micro-organismos, né, que vão estar atuando dentro de uma palhada dessa, lógico, dentro, na risosfera, em todo o sistema onde eles vivem bem, eles são uns, né? Mas quando a gente começa a entrar com madeira, quando a gente começa a entrar com materiais mais lignosos, né, com mais fonte de carbono, mais adensados nesse sentido, com certeza esses outros micro-organismos vão estar atuando e eles vão ter outras funções, né? No tanto que a gente começa a ver grandes cogumelos, grandes colônias de fungos, né? Muitos micro-organismos acabam se tornando, inclusive, visuais mesmo, né? A gente, né, quem conhece até começa a coletar de certo cogumelo de canteira agroflorestal, assim, né? Aham. Ontem eu tive numa propriedade lá, plantei um milho, eu achei aquele fungo do milho, que Ah, a sim, galera fala que dá até para comer. sim, sim, sim. No México, acho que é uma comida típica deles, né? Aham. Esse eu nunca vi pessoalmente. Então, seguindo, ela coloca ali, deixa eu botar aqui, matéria orgânica e a dessalinização do solo. Os solos salinizam pela irrigação mal feita, pela água que sobe de um nível freático muito alto, falta de drenagem, e é acelerada pela queima do campo e pela falta de proteção da camada superficial do solo. A matéria orgânica celulolísica, essa eu não conhecia, como a palha de sorgo e a de milho, transforma os sais em carbonatos, que são pouco solúveis em água, e, portanto, ficam imobilizados. Por outro lado, ela agrega o solo, o que dificulta a ascensão de água do subsolo, por capilaridade, mas promove sua infiltração com rapidez. Lixiviação. Interessante, né? Não tinha escutado isso, que essas palhas provocam isso. E aí, seguindo, né? É bom estar ciente que a desertificação e a salinização não tem combate químico mecânico, mas somente biológico, ecológico. Interessante. Portanto, não é importante procurar como colocar os nutrientes no solo, por meio de NPK, esterco, compostos e outras fontes, mas como animar a vida do solo, que mobiliza os nutrientes e agrega as partículas sólidas do solo e estabelece uma macroporosidade desejável para os cultivos, 10% ou mais. O manejo do mato e a biodiversidade são importantes.
A matéria orgânica serve especialmente para animar e alimentar a vida do solo, e não para enriquecê-lo. O fato de a matéria orgânica liberar seus nutrientes após sua completa decomposição é um brinde da natureza pelo serviço bem feito. Interessante, né? Que a primeira parte mais legal, né? Enfim, é uma realidade, né? A desertificação e a salinização não tem combate químico-mecânico, mas somente biológico-ecológico. E a natureza faz isso por conta própria, se a gente não botar a mão. Principalmente aqui, né? Por isso que, assim, em Mata Atlântica, Amazônica também, né? Locais menos friáveis, é isso, né? Isso. Eles têm esse potencial, né? De realmente, né? Só não fazer merda que a natureza dá o jeito dela. É só o cara não querer. A palavra, eu deu vontade de falar ajudar demais, mas não é ajudar, né? Na verdade é acelerar, né? Essa questão da nutrição mesmo, NPK, enfim, né? Até porque, como qualquer coisa na vida, tudo que é demais não faz bem, né? E também não é utilizado. Tipo, o corpo ele tem uma quantidade de proteína que ele necessita. Se você comer 2 quilos, ele não vai usar os 2 quilos de proteína, né? Tudo tem um limite. Então, o solo também tá muito nesse processo. E olhando para esse grande contexto, né? Como a gente fala de natureza, o solo ele faz parte desse grande corpo celeste que é o planeta Terra. A complexidade do solo, a biodiversidade do solo, ele está muito. Cortou o áudio, Luan, não sei se. Você cortou só aqui pra mim. Tá ouvindo aí? Entrou o Tá áudio saindo. aqui! Ó. A Lara apareceu falando. Ai, entrou o áudio no carro. Tá Peraí, dando de gente. te ouvir daqui. Não Eu sei acho que tirar. pegou o Bluetooth. Tá me ouvindo, Luan? O pior é a Lara rindo. Como é que eu mudo isso daqui? Ai, desculpa, gente. Essa parte a gente vai ter que cortar da gravação. Tudo certo, Lara. Tá me ouvindo, Lara? Eu acho que ela não tá ouvindo. Ainda não deu, Luan. Ô, Luan, tá me ouvindo? Faz um ok se estiver me ouvindo. Não. Agora tá Não, muito baixo a tua voz para mim. Agora voltou. Agora voltou o teu áudio. A Lara entrou, tu escutou ela falando? Não ouvi? O que aconteceu? Provavelmente o Bluetooth, alguma coisa assim, pegou o áudio dela. Provavelmente ela tava lá no carro e ela tava falando, e ela tava rindo, que tava. Ela tava me ouvindo lá, eu acho, enfim. Ah, eu não ouvi, cara. Acho que o meu celular entrou no Bluetooth do carro ali. Isso, eu acho que foi algo assim. Ah, E ela dando sumiu. gargalhada. É isso, perdão, galera. Acontece. É isso aí. Depois a gente dá um cortezinho, qualquer coisa. Vai ficar. Vamos ser amigos também. Tudo certo aí, Miro? Não levou um susto? Tranquilo, tranquilo. É. Ótimo. Então, é isso. A gente tava ali na parte do. Aí tu falou bastante coisa e não deu de te ouvir. Tu saberia repetir o que tu tava falando? Ah, não. Tranquilo. Seguimos para próximo capítulo. Já estamos chegando no
Capítulo 11. Então aqui ela traz a questão do composto, né? Vamos ver o que ela vai tratar dentro de composto. Composto, como toda matéria orgânica, é alimento da microvida e, por isso, um condicionador do solo, ou seja, ele o agrega, porém, com menos eficiência que as palhadas, dependendo de seu grau de estabilização biológica. Como é matéria orgânica semidecomposta, sofre ainda futura decomposição até ser transformado em calor, água, gás carbônico e minerais. Portanto, nos trópicos não pode ser enterrado até 30 ou 40 centímetros de profundidade, mas deve permanecer na superfície do solo ou numa camada superficial. A enxada rotativa pesada não serve para incorporar composto. Vamos lá. O que ela está tratando como composto, então? Os estercos, querendo ou não, são compostos, correto, Luan? Uhum. Aparentemente sim, né? Ela coloca também que, assim, dependente do que for, né? A gente poderia estar botando um bocache aqui nessa solução. Ele ainda nunca vai estar 100% acabado, né? Ele ainda vai ter um processo de decomposição e consequente mineralização, né? Então, quando ela fala em composto, aparentemente é isso, né? Pode ser essa cobertura morta, tipo, de alguns vegetais, algumas coisas assim um pouco mais maiores, né? Não somente folhas, cobertura de solo em si, né? Me parece que quando ela fala em composto, ela está falando, né? Tanto que ela coloca, né? Composto, como toda matéria orgânica, é alimento da microvida, e por isso um condicionador do solo. Quando a gente fala, inclusive, em condicionador, já me vem bocache na cabeça. Ou Sim, seja, ele tipo, pega. uma cama Desculpa, de não. frango que Isso, um usa esterco. cepilho ali, o esterco. Mas eu acho que São, até a própria compostagem de alimentos, pensando tipo sim, uma compostagem laminar diretamente no solo ali. a própria compostagem sendo colocada depois no solo, né? Uhum. Concordo. E aí ela continua ali, né? Ele o agrega, porém com menos eficiência que a palhada. Então ela traz como, tipo, uma coisa é a palhada, outra coisa é o composto, né? Isso. Tipo, tudo que tem muita água que a gente está colocando no solo, que não é tipo folha, por exemplo, assim, Sim, ele tende a criar uma certa compactação, né? Por isso que quando a gente faz uma compostagem, a relação carbono-nitrogênio tem uma diferença alta ali, de 1 para 30, né? Para que não deixe essa compactação acontecer pelo próprio alimento e virar uma compostagem ali anaeróbica, né? Porque precisa desse ar entrando para facilitar essa decomposição. sim. Ô Luan, não queres aproveitar e explicar o relação CN, de 30/1? Do carbono-nitrogênio, Isso, que a gente já falou algumas vezes, a gente nunca nem explicou, tocou muito bem no assunto, assim. né? Então, a relação carbono-nitrogênio está muito relacionado a quantidades que são necessárias para a produção desses seres, né, vivos vegetais. Então, tipo, o carbono ele é a base de praticamente todo o tronco que a gente pega de madeira, toda a parte de poda de árvore que a gente pega, a gente está trabalhando essa pegada de um carbono que está armazenado, né, nessa massa. E esse Perfeito. carbono, ele cria o processo de aeração, porque ele tem um sistema mais, como que eu posso dizer, mais facilitado de formação de degradação. E o nitrogênio, ele está correlacionado ao quanto foi necessário para a produção de um alimento, que está dentro desse alimento, né? Porque o Sim, nitrogênio, tipo, a gente vamos entrar ali na parte de solo. O nitrogênio, ele é o N.
na tabela química. Só que para que ele possa ficar disponível no solo, tem que ter algumas modificações. Então, ele pode chegar como a NH3, né? E depois ele ser transformado em NH2 e utilizado pela planta. E ele não está só disponível em alimentos, por exemplo, né? Ele também pode estar chegando, por exemplo, a partir de uma irrigação feita de tanque de peixe, porque a excreta do peixe é a amônia, que é esse NH3. E aí, depois que as quebras, ele fica disponível para poder ser consumido e a planta poder absorver a partir da microbiota. Sim. Então, a relação 30:1 que a gente fala da compostagem é dar a quantidade necessária de carbono para a quantidade necessária de nitrogênio para que elas possam fazer a decomposição simultaneamente e no final tá virando um solo mais vivo, muito mais rico e mantendo a base de nutrientes ainda viva ali, né? Diferente de quando a gente queima, diferente de quando a gente excede muito o calor. Então toda a compostagem ela também tem um respeito em relação à temperatura. Se eu não me engano, acima de 70 a gente já entra para uma decomposição que ela não é saudável, vamos dizer assim. Ela pode matar alguns micro-organismos que não são favoráveis, mas ela começa a entrar num fator de entregar menos nutrientes e menos elementos químicos. Então, é necessário que o composto sempre se mantenha aerado também. Revolvimento de composto ou colocação de algum cano perfurado por camadas para que esse ar possa ser trocado com o ambiente. E uma maneira legal de entender isso e de saber como fazer o composto de casa ter que ser remexido é comprando uma barra de ferro dessas de vergalhão que sobrou de uma obra ou algo do gênero e Ou um fincar ela no espeto. meio. Hã? Um espeto. Aqui em casa eu uso É, espeto. ou espeto de churrasco e fincar no meio e deixar. Porque o calor da decomposição que é gerado ali pela microbiota que está se alimentando e transformando, por estar gerando um processo de fermentativo, ele excede e aí você consegue ver, pô, tá quente demais, preciso revirar agora. E quando ele tiver sem esquentar, quer dizer que não tem mais nada ali a ser decomposto, né? Já chegou no seu ponto final. Sim. E, É, e faz as colocações aí que vem de ti também, que você trabalha não, fazendo bocage, que faz uma parte mais complexa ainda do que a compostagem, né? então, na verdade, cara, o exemplo da compostagem é muito, para mim também é muito real, assim, né? Também já trabalhei bastante tempo em compostagem e a gente sempre quando falava em relação CN, para mim o jeito que ficou mais claro assim foi entender que o resto de comida que a gente coleta lá no restaurante é o nitrogênio. Quer dizer que não tem carbono ali? Não, tem carbono ali e muitas vezes, principalmente se teve muitas folhosas, né? Tipo, restos de comida que tem muitas folhas e fontes de carbono, ele também tem carbono, mas a gente olha dessa forma, né? O resto de comida, nitrogênio. E o carbono é a palha. Daí lá a gente usou casca de arroz, a gente usou, mas principalmente grama cortada. Então a grama cortada é o carbono. Tá, e quer dizer que a grama cortada também não tem nitrogênio? Tem também, mas uma quantidade muito menor. E entender também que quanto mais seco, maior a quantidade de carbono. Quanto mais molhado, maior a quantidade. Não é que vai ter mais nitrogênio do que carbono numa grama cortada, mas vai ter mais nitrogênio do que seco, né? Então, um Uhum. pouco em relação a isso, né? E é isso, a relação CN é um pouco disso. E a gente vê muito assim, né? Principalmente quando a gente começa a entrar nesses biofertilizantes, bioinsumos, assim, principalmente os sólidos, a relação CN é sempre muito importante, né? É como tu falou, principalmente na aeração, né? Uhum. Tu ganha com volume de oxigênio. E os micro-organismos também, né? Eles têm essa necessidade de alimentação e energia, né? Um traz a fonte realmente de alimento direto e o outro uma fonte energética, né? Agora eu só não lembro Sim. qual é. Então, seguindo ali nos tópicos que ela traz, né?
Quando preparado com lixo orgânico urbano, então exatamente o que a gente está falando, né? Compostagem, lixo orgânico urbano é isso, o fim é esse, né? Compostagem. Cama de frango de granjas convencionais ou bagaço de cultivos convencionais, cama de açúcar, laranja, uvas. Certamente o composto não fornecerá um sal químico, mas um material orgânico. Porém, é repleto de agrotóxicos e que, portanto, não serve para a agricultura orgânica. É orgânico, mas impuro, e as culturas com ele adubadas podem ser mais ricas em agrotóxicos do que as que recebem os agrotóxicos pulverizados via foliar. Isso eu achei um pouco de exagero, mas a gente está escutando da mestra. Eu acho que pode ser uma grande verdade, Que a gente não porque queira é ver. isso, né? Porque é isso também, né? Tem que ver qual que é a quantidade, tipo, o poder colante desse agrotóxico em relação a essa planta, né? Porque Sim, ela vai usufruir o que é necessário, mas ainda vai se ter, tanto na parte interna daquilo que está sendo usufruído, quanto na parte externa, né? E precisa ter uma certa resistência, porque principalmente os foliares, se você passa e logo vem uma chuva, o negócio lava, você teve um gasto e não teve a solução. Então, tipo, é capaz que dê mais mesmo, principalmente porque vai estar se decompondo ali com a planta e dando a disponibilidade ainda maior, né? sim. É, né, assim, na verdade, ela trouxe inclusive a referência teórica ali, né? Abreu 2000. Então, né, tem que olhar para esse estudo, entender se realmente ele, né, foi bem feito, enfim, que eu, de novo, não duvido, né? Principalmente cama de frango. Isso é uma coisa que me. E lógico, bagaços também, né? Agora, a compostagem, pelo processo de compostagem, e o que a gente trouxe anteriormente, né? Tu já fez compostagem em casa, provavelmente já viu compostagens grandes também sendo feitas. Meu amigo, a hora que tu revira uma montanha de toneladas, sobe um vapor que, olha. Então, assim, a gente vai estar em altas temperaturas, a gente vai ter eliminação de muitos gases, a gente vai ter algumas questões ali. Porém, na legislação, a compostagem, né, a utilização do resíduo orgânico sólido urbano para para produção orgânica não é permitido. Tanto que ele é classificado como um composto B, eu acho, né? E para o orgânico tem que ser um A mais, enfim. Então, assim, realmente tem alguma coisa aí que não é bem vista realmente até legalmente, assim, né? Provavelmente teria que ser resíduos também orgânicos para fazer essa compostagem. É. Mas é por isso, né? Eu acho que a compostagem urbana ela traz uma dinâmica difícil de se manter controlada, porque cada pessoa tem uma necessidade, algumas podem até plantar no seu quintal, mas não planta tudo que consome. O que consome talvez não venha de produtores orgânicos e por aí vai, né? Então, garantir que esse uso possa ser feito é difícil quando a gente vê, igual ela comentando aqui, que produtos adubados com essas plantas que têm agrotóxicos não é viável porque aumenta até, pode vir até mais essa taxa, né? Por isso que eu Então, digo, né, a partir da cama de frango de granjas, que é permitido dentro do sistema de produção orgânica, que é uma loucura na minha cabeça, e também bagaços de cultivos convencionais, cana-de-açúcar, laranja, uva. Imagina, a gente tem né, a gente aqui não tem muito contato com produção de cana-de-açúcar, né? Apesar que eu atendo ainda um agricultor que produz cachaça e produz a cana dele. E assim, é uma quantidade bem grande assim de agrotóxicos que são utilizados ali, né? Então, sim, eu acredito fortemente que nesse tipo
de uso para essa cobertura de solo, que aqui seria uma cobertura, né, uma palhada, né, usar um bagaço de cana, por exemplo. Realmente eu não duvido que deve levar muito agrotóxico também para um território desse. Agora, a compostagem eu questiono um pouco, sabe? Eu tenho um pouco de dúvidas, assim, queria entender um pouco melhor sobre isso. Uhum. Eu vejo também aquela questão que a gente ouve da galera falando do composto, aonde se pode usar e onde não, né? Que, tipo, por exemplo, os banheiros secos, né, que a galera faz a compostagem das fezes, eles pedem, tipo, de forma individual, assim, mais local, para que a pessoa não use, mesmo depois de ter composta essas fezes, em alimentos que não fazem uma cadeia maior de utilização desse composto. Tipo, hortaliças, folhosas, coisas que não geram frutos, tendem a dar, tipo, tendem a não transformar tanto assim aquele elemento a ponto de ser benéfico para nós e podendo estar disponível nesses alimentos. Já uma árvore que vai ter que consumir isso, transformar isso para depois gerar um fruto, ela acaba diminuindo em quantidade esse processo, né? Sim. Então, se utiliza em tipo, bananeira, frutas, laranja, mas não se utiliza em hortaliça, é isso? Isso é indicado. Tipo, os permacultores, nos estudos de compostagem também voltada para esses, é ideal que seja utilizado somente em culturas tipo, em arbóreas, que vai ter esse processo de geração de fruto. É até uma das respostas em relação à bacia de evapotranspiração, né, do saneamento ecológico, que a galera planta bananeira e fala: Nossa, mas você come a banana? Tipo, sim, você pode comer a banana porque do cocô que foi para aquele sistema ali de saneamento, a banana não chegou nem perto dele. Ela aproveitou o micro do micro que os micro-organismos disponibilizaram para essa banana, né? Sim, sim. Eu gosto muito do sistema que eles fazem no final, ainda jogam no miocário, esse composto, esse do banheiro seco ali, né? Que daí tu, passou por mais um trato digestivo, então assim, né, provavelmente aí já começa a ficar mais tranquilo, ou diminuir o risco, enfim. Então, seguindo ali, ela coloca ainda, né, o composto produzido com material da própria fazenda não precisa necessariamente manter a saúde das culturas. Ele a mantém se as variedades forem adaptadas ao solo e ao clima da propriedade, mas não necessita manter se forem híbridas ou variedades de outras regiões, países ou continentes, como a maioria das hortaliças. Usam-se variedades vegetais de outras regiões, países e continentes, e espera-se que o composto utilizado seria o suficiente para nutri-las. Bem, nossa, Grina, normalmente não é o suficiente, porque o composto somente pode ser feito do que seus solos ou o dos seus vizinhos conseguiram produzir. Tanto faz se tratar de matéria vegetal ou estercos animais. Ele não pode fornecer o que estas variedades estranhas ao solo e ao clima local necessitam, estão adaptadas ou estão acostumadas a receber. Portanto, seu composto pode, mas não precisa ser o suficiente para manter essas variedades com saúde. Aqui já fica um pouco mais complexo, assim, né? Entender que provavelmente ela está falando de compostos só de animais que a gente pode ter na propriedade, né? Fazendo misturas com palhas e materiais que a gente tem dentro da propriedade, né? E a gente quer alimentar plantas que é isso, né? Sementes de outras regiões, enfim, frutas, hortaliças, né? 3 pontinhos. Porém, né? Eu particularmente, assim, né? Quando eu vou recomendar algum tipo de composto, né? Um bocacho, por exemplo,
Geralmente, assim, aconselho que se traga algum mineral de fora, principalmente pó de rocha, o próprio melaço é difícil quem faça, né? Para enriquecer realmente com mais minerais, né? Porque é isso, a gente produz muito pouco de plantas de Mata Atlântica, né? Sim, e tipo, igual o biochar, que ele já, pelo processo de queima, acaba mineralizando ali, né, Sim. aquela madeira que foi feita. Ele também serve como hospedeiro para essa microbiota ativa, né? Então, quando a gente olha para o solo, em vez da gente tipo, olhar assim, em vez da gente ter a necessidade de ter uma quantidade de animal muito grande para garantir que o esterco esteja sempre viável para nós como fonte ali de alimento para essa microbiota, a gente ter o biochar agregado dentro de um composto igual esse que você faz, né? Que é o bocashi. Porque ali você está colocando carbono e nitrogênio juntos e auxiliando na possibilidade físico-química e biológica da agregação com mais velocidade. Porque você dá área para a expansão de crescimento da microbiota, dá alimento para a microbiota e favorece a aeração do solo. Tipo, a utilização disso para montar canteiros ou para iniciar produções é tipo um salto em relação a uma produção como a gente faz com esterco calcário, por exemplo, que é o mais difundido no Brasil. Quer plantar uma Na, coisa? Né? na produção, eu só ia falar na produção orgânica, especialmente ainda, né? É só Pois o que é. pode usar. Não é só o que pode usar, mas assim, é o mais usado. Ô Luan, consegue explicar só o que é o biochar também, que eu acho que a gente não chegou a comentar ainda dele? O biochar, Isso? meu, o biochar são pedaços de madeira, né, de pedaços de tronco, de árvore que foram podadas, que são colocadas dentro de um, como fala? De um Fornalha, tanque, uma tanque de ensaio. fornalha ou algo do gênero, que não tem contato direto com o fogo, mas elas carbonizam, elas vão se tornar como se fosse carvão, né? Só que esse processo, sem fazer com que a queima pegue diretamente nelas, auxilia que os minerais que estão presentes nessa planta fiquem ali ainda presentes mesmo depois dessa queima e possa ser utilizado com maior facilidade pelo solo. E essa mineralização também garante um espaçamento mais longínquo para a utilização dele no solo, né? Às vezes tem coisas que a gente vai colocar no solo que em pouquíssimo tempo já é consumido ou lixiviado, e ele não, ele dá um potencial maior de tempo e também diminui o processo de lixiviação, né? Sim. No bocashi, por exemplo, a gente sempre usa carvão vegetal, né? Mas tipo, é usar o que tem, não, né? Que com certeza ter a oportunidade de estar colocando um biochar, né? Inclusive, há um tempo atrás, eu escutei o Tião falando, né? O Sebastião Pinheiro, sobre um bocashi feito com semente de palmeira real. Semente de palmeira. Aquilo ainda me bate na cabeça, ainda é um biochar que eu quero muito fazer, assim, né? Primeiro pela forma, né? Imagina, eles vão ficar tudo redondinho, deve ser muito bonito, assim, me encantou só de imaginar. Mas também Uhum. pela facilidade, né? Porque as sementes, elas ficam secas, né? A gente observa, assim, né? Apesar de ter o material do coquinho mesmo ali dentro, né? O branquinho ali dentro, o amido. Enfim, acho que deve ser um carvão bonito de o cara fazer, um biochar bonito. Sim, E e funcional. olhando por um outro contexto, tipo, geométrico, vamos dizer assim, o círculo é a fórmula mais forte que existe na natureza, né? A forma arredondada. Não tendo Sim. arestas, ela é difícil de ser quebrada. Então, imagina o tempo que perdura esse daí no solo pelo formato arredondado.
E também a abundância que é a produção de semente de qualquer tipo de palmeira, mas tipo, principalmente algumas palmeiras aí que a gente tiver que forem exóticas, dá para acabar evitando a proliferação delas e garantindo a melhoria do solo, usufruindo do fruto delas no segundo momento, né? Tu notou Transformando que em aqui em biochar. casa, já notou que aqui em casa é cheio? Aham. Mas e agora tá na época de produção, eu fico olhando para aquele. Cara, tem uma aqui na frente mesmo que elas estão amareladas, né? Já estão na época de alimentação, né? Enfim, na parte do grão, enfim, laranjado em forma de fruta, assim. E Aham. aí, cara, e é um cacho gigante, assim, tô só imaginando, assim, botar aquilo ali pra baixo e secar e fazer um biochar com ele. Já tô uns dias já pensando nisso. Não, já Enfim, deixa uma lona embaixo ali para tudo que cair não você coletar. é verdade. É, eles, cara, geralmente elas secam ali e assim, depois de uns 2, 3 meses começa a nascer. Quando eu vejo cheio de mudinha dela, assim. Aham. E o pior é que meu Não, mas bocachi é geralmente isso. fica embaixo. E você tem o equipamento certo para fazer o biochar aí, alguma coisa? Não cheguei foi uma das poucas coisas assim que eu não corri atrás para praticar. Já bolei na minha cabeça um projeto pequenininho, tipo 2 latas de tinta, né? Uma de daquelas maiores, de 45, não, 15 quilos, eu acho, e uma de 7,5 ali, né? Aham. E já pensei em fazer, mas ainda não botei em prática. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui nos latão de 200 litros e nos de 80 para a gente Então, fazer. eu já fiz a pesquisa, a gente ia produzir lá com o Eurico, mas no final das contas a gente não achou o latão menor. Esse foi o difícil de achar. O latão maior de 200 e poucos litros até ele conseguiu, mas o menor, cara, eu procurei, tá? Bem difícil de achar. A gente achou um, na verdade, né, uma empresa que vendia e muito caro, tipo 2 vezes o preço do latão maior. Aham. É um pouco difícil de achar esse latão menor. Então, voltando para a aula, onde é que nós estamos? Aqui. Acredita-se também que o composto seja a única forma de nitrogênio, além dos rizóbios das leguminosas. Isso não é correto, e geralmente existe pouca relação entre o nitrogênio fornecido pelo composto e o nitrogênio que se encontra no solo. Qualquer material orgânico, inclusive palha, aplicada superficialmente, consegue fixar nitrogênio do ar durante sua decomposição. Interessante. Portanto, o que importa não é tanto o material do qual o composto é feito, mas que sua decomposição final no solo seja aeróbica e seja realizada por bactérias aeróbicas capazes de fixar nitrogênio. Interessante. Ela traz ali ainda, né? Quanto ao composto, acredita-se que seu nitrogênio nunca causará um desequilíbrio nutricional por excesso de nitrogênio e deficiência de cobre. Porém, qualquer nitrogênio, tanto faz se é químico ou orgânico, pode produzir um desequilíbrio. Este se verifica pelo aparecimento de folhas extremamente grandes que muitos tomam por uma alimentação excessiva, mas que na verdade é deficiência de cobre induzida pelo excesso de nitrogênio. Portanto, mesmo com o uso de composto, às vezes é necessário acrescentar sulfato de cobre, na proporção de 2,5 a 3 quilos por hectare. Ou seja, se colocarem 30 toneladas de composto, estes 3 quilos de cobre têm de ser misturados com 30 toneladas de composto. Interessante, né? Aí, seguindo, então, a compostagem não se faz mais em montes altos como antigamente, quando estes precisavam ser revolvidos semanalmente, mas em montes bem compridos, minhocas, de 1,5 metro de altura por 2 metros de largura. Essa composteira não necessita ser revolvida. A fermentação e a maturação levam mais ou menos 3 meses. Um tempo meio grande, assim, para agricultura, né? Mas essa questão do formato também concordo, assim, né? Porque a temperatura se distribui melhor, né?
Sim, e também tem a pegada do tempo, né? O agricultor, ele não é só agricultor, ele acaba virando encanador, pedreiro, executor de estrada, resolvedor de vários problemas que podem surgir. E Sim. ter mais uma atividade para ele ter que trabalhar, ainda mais uma dessas, que é revolver esse material. Então, é ideal que tenha soluções que ele possa fazer, gastar um dia, dois, e daqui 3 meses tá podendo reutilizar esse Sim. processo, né? É por isso que muita gente também prefere fazer os adubos líquidos aeróbicos ou até anaeróbicos, mas que não exijam um revolvimento diário, ou até um bocacha anaeróbico que não exige um revolvimento diário. Ah, mas vai demorar mais tempo. Mas pelo menos eu não tenho que ficar lá mexendo todo dia, gastando meia hora, fazendo esforço físico, enfim. E é totalmente compreensível, né? Não julgo por isso, bem pelo contrário. Eu acho que esses métodos têm que ser realmente otimizados para que o agricultor possa fazer e faça com tranquilidade, crie essa autonomia, né? Uhum. Então, seguindo para frente, o composto de restos vegetais da propriedade rural somente vale a pena ser feito quando se tratar de material acumulado. Aí, seguindo ali, para plantar este campo, se a terra já estiver mais ou menos com boa agregação, pode-se passar no dia anterior, ou até mesmo no dia, uma grade niveladora, somente para revolver a palha superficialmente, fazer o contato melhor da palha com a terra. Não vai haver problema porque a decomposição, liberação de energia se inicia por meio da atividade da micro e mesofauna do solo e a palha. Quando na camada superficial em condições aeróbicas, permite a fixação assimbiótica de nitrogênio do ar. Se o solo estiver bastante decaído, com encrustamentos superficiais e lajes subsuperficiais, após o revolvimento superficial da palha, é preciso esperar uma chuva boa, uns 20 milímetros ou mais, para lavar as substâncias germostáticas que os fungos produzem ao iniciar a decomposição. Os materiais vegetais que mais nutrientes acrescentam ao solo são: tabela 16. Então, ela coloca ali, né, partes vegetais e retorno de minerais ao solo, né, e ela vai trabalhar com o NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, a bananeira, 420 de nitrogênio, 40 de fósforo e 830 de potássio. Interessante, ela tem uma quantidade de fósforo também bem alta, né? Capim Jaraguá, 307 de nitrogênio, 43 de potássio, de fósforo e 383 de potássio. Capim Napier, 303, 64 de fósforo, interessante, né? Também uma quantidade legal de potássio, o capim Napier. Esse capim... Ah, Luan, tá me ouvindo aí? É esse capim que é usado como contenção de áreas ou é impressão minha? O Napier? É? Aham. É ele? Não contenção de áreas, ele é mais usado para barreira de vento. Ah, tá, então não é o que eu tô pensando. Não é. E o dendezeiro, 420 de nitrogênio, também é uma quantidade bem alta de nitrogênio, 40 de fósforo e 830 de potássio. Igual a bananeira, né? Pois é. Dendezeiro é uma palmeira também, né? Do Dendê. Eu não conheço particularmente. Já tivesse contato? Já, é uma palmeira que aqui abaixo dos trópicos é difícil da gente ver ela. Pode ser que em algum lugar com microclima assim ela funcione, mas ela é mais de região tropical. Eu vi dendezeiro no norte do Paraná e aí lá para o sudeste, né? Que aí já começa a ser a região deles ali. Sim. Sudeste, nordeste, norte. Aqui mais frio ele já não se desenvolve também. Não. Tipo, as plantas, elas. É louco isso, né? Porque a gente criou fronteiras
imaginárias humanas para definir estados e nações. Sim. Já as plantas criaram fronteiras geográficas que estão relacionadas Ao clima, né? à natureza em si, né? Sim. Tipo, ó, dentro dos trópicos, o café, até 600 metros de altitude, de 0 a 600 é conilon, de 600 para cima, arábica. Aqui em Santa Catarina, a gente consegue plantar o arábica abaixo dos 600 metros. Pois é. Então, tipo, a manga, por exemplo, aqui quase não dá manga. Dentro dos trópicos, dá muita manga. Só que se a manga passa de 600 metros de altura em relação ao nível do mar nos trópicos, ela tarda o florescimento, a frutificação, ela tarda tudo. Tipo, E produz. se tá dando aqui no mês X, lá vai dar um mês depois. Sim. E produz em altitude manga. Depende, não tão grande a altitude, mas dá para produzir ainda se produz acima dos 600 metros ali, até uns 800 mais ou menos, vai. Mas são Interessante. culturas que estão mais relacionadas a essa base mais próxima, até mais próxima do mar, assim, né? Que está em uma influência ali de Mata Atlântica. Só que, tipo, lá para cima, lá, tipo, Colômbia, que pega uma mistura de mares ali no norte, tem muita manga para aqueles lados. Sim. É, o norte do Brasil também, né? Uhum. Então, seguindo ali o composto de... Santa Pode falar. Catarina, quem come manga do norte, nordeste, É. né, velho, sudeste. Ninguém come manga daqui, né? É muito raro de ver, assim. Esses tempos eu vi, cara, e foi mais no sul ainda, próximo a Criciúma. Um pé de manga, assim, com manga. Mas elas eram menores, mas, sim, super saborosa. Mas é raro, raro. A gente que passa em bastante agricultor, assim. Tem aí, Miro? Acho que não, né? Não, não, aqui não produz, não. A gente tem vários pés, mas floresce tudo, mas não produz. Não chega a produzir. Não, não. É, tinha uma leve lembrança que aí por aí também tem. Cara, agora, qual é aquela castanha, Miro, que tem aí? A nossa pecan A nossa tá pecanha. linda, tá linda esse ano. Meu Deus, que coisa deliciosa, nosso pecan lá no Miro. Sim. Tá na Colhidinha época, ali né? na hora. Deve estar colhendo bastante agora, né, Miro? Não, agora ela tá tudo grandinha. A gente chega ali para mês de abril, por aí, ela já cai no chão, porque não, ela só consegue quando cai no chão. Mas ela é Aham. fantástica. Nossa, e a saúde agradece. Né? E tem duas que, tipo, uma que eu gosto muito, trabalhei lá no Paraná com ela, que eu não sei se vai aqui, que é a macadâmia. Não sei se você já tentou plantar ela. E a Não, outra que eu vi um valor bem forte, assim, é aquela portuguesa. nós plantamos a portuguesa aqui, teve um rapaz aqui que produziu, a gente plantou aqui, ela dá os ouriços assim, que é uns ouriços, né? Mas não vinga. E a macadame, né? Não conseguimos Aham. ainda, mas nós já temos sonho de plantar ela. Principalmente com Pois café. é, eu fiz leite daquela semente, parecia, meu, que bem gordurosa, sensacional. Assim, toda essa parte ela é fantástica, né? Mas a nossa pecan deu muito bem. Legal, Ah, bom nossa, saber. Vou botar nós pecando meu sítio ali, então. Vale a pena. pode botar. Nossa, é umas árvores gigantes, assim, né? É de respeito mesmo. Castanhas. Luanzinho, finalizamos. Vamos finalizar aqui nessa tabela, então, para ficar fácil para Finalizamos. voltar na próxima terça. Isso. Daí aqui ainda vai algumas páginas ainda até o final desse capítulo. E a gente ainda não entra em... ainda tem bastante ainda para ver. Um devagarinho Então, sempre. só para parar a gravação aqui, para quem está assistindo, nos vemos terça-feira que vem, pessoal. Aí, agora.